Antes de orarmos, quero te convidar a parar por um momento. Respire fundo, silencie o barulho à sua volta e abra o coração para ouvir a voz de Deus. Há algo que Ele quer te lembrar hoje, algo essencial, algo eterno. Quantas vezes você já olhou para outra pessoa e pensou em silêncio: "Ah, se eu fosse tão talentoso quanto ela"? Talvez tenha sido ao ouvir alguém cantar com uma voz que toca o coração, ou ao ver um pregador falar com tanta sabedoria que suas palavras pareciam vir direto do céu. Talvez você tenha admirado alguém que lidera com naturalidade, inspira com presença ou cria com uma beleza que parece divina. E talvez lá no fundo você tenha pensado: se eu tivesse um talento desses, aí sim Deus poderia me usar, aí sim eu teria valor no reino. Se já teve esse pensamento, escute com atenção. Deus não errou quando te criou. Você não foi uma obra de segunda linha. Ele te formou com amor, intencionalidade e propósito. E o que Ele colocou em você é mais valioso do que você imagina. Jesus contou uma história em Mateus 25, 14 a 29, que até hoje fala profundamente ao nosso coração. É a parábola dos talentos. Ele descreve um homem rico, sábio, que antes de partir para uma longa viagem, entregou parte de suas riquezas a 3 servos. A cada um deu conforme sua capacidade. Um recebeu 5 talentos, outro 2 e o último apenas 1. Na época de Jesus, talento era uma medida de grande valor, prata ou ouro. Mas hoje, essa parábola ressoa em outro sentido: os dons, habilidades, oportunidades e potenciais que Deus confia a cada um de nós. Se você já se sentiu pequeno diante dos dons dos outros ou achou que não tem o suficiente, saiba, o valor não está na quantidade, mas na fidelidade. Comente abaixo: "Eu recebo o que Deus me confiou", e declare com fé que você foi criado com propósito. O primeiro servo, aquele que recebeu 5 talentos, não perdeu tempo. Ele se levantou, agiu com diligência e sabedoria e multiplicou o que havia recebido. O segundo fez o mesmo com os 2 talentos que lhe foram confiados. Ambos entenderam algo essencial. O que haviam recebido não era apenas um presente, era uma responsabilidade sagrada. Mas o terceiro servo, o terceiro servo representa muitos de nós. Ele recebeu apenas 1 talento. E junto com ele, um sentimento que é mais comum do que gostaríamos de admitir: o medo. Ele olhou para o que tinha e pensou que não era suficiente. Sentiu-se inseguro, despreparado, invisível. Talvez tenha se comparado aos outros 2 e achado que o que tinha não valia a pena. Então, ele cavou um buraco e enterrou seu talento. Enterrou não apenas o que havia recebido, mas enterrou também a chance de ser útil, de frutificar, de honrar o seu Senhor. Quantas vezes fazemos o mesmo? Por medo de errar, de fracassar, de sermos julgados, enterramos os dons que Deus nos deu. Escondemos nossa voz, nosso amor, nossa criatividade, nossa generosidade. Deixamos de liderar, de falar, de ensinar, de servir, tudo porque achamos que não somos bons o suficiente. Mas o problema não foi a quantidade. O problema foi a omissão. Foi o medo que paralisou. Foi a falta de confiança no Deus que escolheu confiar algo em suas mãos. Deus não espera que você produza o mesmo que os outros. Ele espera que você use o que tem. E o que você tem é precioso. Escreva nos comentários: "Eu não vou enterrar meu dom", e declare em fé que vai usar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Quando o mestre voltou, chamou seus servos para prestar contas. Os 2 primeiros vieram com alegria e coragem. Cada um apresentou o resultado de sua dedicação. E o mestre respondeu com as palavras mais lindas que um coração pode ouvir: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor." Note que o mestre disse exatamente a mesma coisa aos 2 servos, o que tinha 5 talentos e o que tinha 2. O valor numérico não importava. O que contava era a fidelidade,
o coração, o esforço, a entrega. Mas o terceiro servo veio com outra atitude. Ele não veio com frutos, veio com desculpas, com medo. Disse: eu sabia que o Senhor é um homem exigente. Tive medo e escondi o talento. Aqui está ele, intacto. Mas o mestre ficou profundamente decepcionado. Não por causa da quantidade de talentos que ele tinha, e sim porque ele nem sequer tentou. Ele deixou que o medo falasse mais alto do que a fé. Deixou que a insegurança calasse sua ação. O mestre o chamou de negligente, preguiçoso, e retirou dele o que havia sido confiado. Colocou nas mãos daquele que havia sido fiel. Essa é uma das verdades mais fortes dessa parábola. Deus não recompensa quem apenas guarda. Ele recompensa quem ousa agir com fé. O reino não avança com medo, mas com coragem. A fidelidade não é medida pelo resultado, mas pela disposição de obedecer. Você pode não ter tudo, mas tem algo. E Deus está olhando para o que você faz com esse algo. Escreva nos comentários: eu escolho ser fiel, e declare sua disposição de servir com o que Deus colocou em suas mãos. Jesus encerrou essa parábola com uma afirmação que parece severa aos ouvidos naturais. Porque ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, 29. Mas essa não é uma mensagem de dureza, é uma verdade espiritual poderosa. O Senhor está nos ensinando que o coração fiel, que valoriza até o pouco que recebeu, será sempre recompensado. Porque esse é o princípio do reino. Multiplicação vem da obediência, não da quantidade. Pessoas que usam com zelo os pequenos recursos que têm, tempo, dons, palavras, atitudes, acabam se tornando vasos de honra, confiáveis aos olhos de Deus. Ele sabe que pode entregar mais, porque sabe que aquilo será usado e não enterrado. Por outro lado, aquele que se esconde atrás da desculpa da escassez, que enterra o talento porque acha pouco ou insignificante, perde o privilégio da multiplicação. Porque o reino não caminha com base em comparação, mas com base em fidelidade. Talvez você ache que não tem muito a oferecer. Talvez pense que os outros são mais capacitados, mais visíveis, mais ouvidos. Mas Deus não está procurando os maiores, os mais seguidos ou os mais aclamados. Ele procura os fiéis, os que dizem sim mesmo com pouco, os que servem sem aplauso, os que amam sem esperar retorno. E quando ele encontra alguém assim, ele confia mais. Ele abre portas maiores, ele derrama mais graça. Porque sabe que aquele servo não enterra, ele frutifica. Não olhe para o que falta, olhe para o que já está nas suas mãos. E decida hoje usar tudo para a glória do Senhor. Escreva nos comentários: eu vou frutificar, e declare com fé que sua fidelidade será a ponte para a abundância de Deus em sua vida. Sabe o que é mais impressionante nessa história? É que o mestre não elogiou os servos pelo quanto produziram, mas sim por terem sido fiéis com o que receberam. Isso quebra completamente a lógica do mundo, que valoriza quantidade, performance e reconhecimento. No reino de Deus, a métrica é outra. O que conta é a fidelidade. É a disposição de fazer o bem com aquilo que está ao nosso alcance, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece pequeno, mesmo quando não rende curtidas, palmas ou destaques. Vivemos numa era de holofotes, uma cultura que exalta visibilidade, influência, números. Mas o céu celebra outra coisa: obedientes anônimos que agem em silêncio e fé. Talvez o seu talento seja consolar alguém em sofrimento, servir um café com carinho, ouvir com atenção ou orar por alguém em secreto. Talvez você jamais suba num palco ou apareça numa rede social. Ainda assim, seu serviço é sagrado aos olhos de Deus. Não despreze o seu dom por parecer simples. Não subestime o valor da sua entrega só porque o mundo não a enxerga. O próprio Jesus, em seus anos na Terra, passou mais tempo servindo pessoas do que pregando em público. Ele lavou pés,
Ele chorou com os que sofriam, ele curou em silêncio, ele valorizou o oculto. E é nesse tipo de coração que Deus confia mais, um coração disponível, um coração que diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me onde for, como for. Você não precisa ser visto pelos homens para ser honrado por Deus. A fidelidade no secreto é a semente da colheita no espiritual. Escreva nos comentários: eu escolho ser fiel no oculto, e reafirme que sua obediência é para Deus e não para os aplausos. Quantas vezes nos sentimos como o terceiro servo da parábola, com medo? Medo de não sermos bons o suficiente, medo de falhar, medo de não corresponder às expectativas. Esse servo não era mau no sentido comum da palavra. Ele não roubou, não destruiu, não desrespeitou. Ele apenas teve medo, e por medo enterrou aquilo que havia recebido. Esse é o perigo do medo espiritual. Ele paralisa. Ele nos convence de que é mais seguro guardar do que tentar. Nos faz acreditar que errar é pior do que nem começar. E assim, o dom que Deus nos confiou acaba escondido debaixo da insegurança. Mas veja, o mestre da parábola não ficou irado porque o servo produziu pouco. Ele ficou triste porque o servo nem sequer tentou. Ele preferiu esconder o que tinha a correr o risco de fracassar. E com isso, perdeu a chance de ver seu dom crescer. O medo é um dos maiores ladrões de propósito. Ele sussurra mentiras como: você não é capaz, você não é como os outros, você não vai conseguir, Deus não pode usar alguém como você. Mas a verdade é que Deus não chama os perfeitos, Ele capacita os disponíveis. E Ele se alegra quando vê um filho ou filha dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu coloco em tuas mãos. Você não precisa de coragem perfeita, precisa apenas de fé suficiente para dar o primeiro passo. Deus cuida do resto. Ele transforma passos trêmulos em caminhos firmes. Escreva nos comentários: o medo não vai me parar, e declare em fé que você vai usar seu dom, mesmo com inseguranças. A fidelidade não se prova em grandes feitos, mas nas escolhas diárias, silenciosas, muitas vezes invisíveis. É fácil querer impactar multidões, mas e quando Deus nos chama para impactar uma única pessoa? E quando Ele nos confia uma tarefa que ninguém vai ver? É nesse lugar que Ele testa nosso coração, porque antes de nos dar visibilidade, Ele nos forma na fidelidade. Muitas pessoas esperam o momento certo para começar a servir a Deus. Quando estiverem mais preparadas, quando tiverem mais tempo, mais apoio, mais coragem. Mas essa espera pode se tornar um poço sem fundo chamado um dia. E o problema do um dia é que ele quase nunca chega. Você não precisa esperar ter tudo certo para começar. Você só precisa começar com o que tem, agora. Davi derrotou Golias com uma funda e pedras, não com armadura de rei. A viúva alimentou o profeta com a última porção de farinha e azeite. O menino ofereceu 5 pães e 2 peixes, e Jesus transformou o pouco em muito. O que essas histórias têm em comum? Gente comum, com recursos limitados, que decidiu confiar e agir. E o céu respondeu com um milagre. Então, pare de esperar por condições ideais. Sirva a Deus onde você está, com o que você tem. Ele não precisa de cenário perfeito, só de um coração disposto. Escreva nos comentários: eu começo hoje, e declare que você vai usar seu dom agora, sem mais esperar pelo momento perfeito. Talvez você ainda se pergunte: mas será que o que eu tenho é realmente um dom? A resposta é sim, porque Deus não cria ninguém sem propósito. Cada pessoa carrega algo único, uma habilidade, uma sensibilidade, uma força que foi plantada por Ele para cumprir um papel especial. Seu dom pode estar disfarçado em coisas que parecem pequenas demais para chamar de dom. Talvez seja o jeito como você conforta alguém, a forma como você percebe necessidades sem ninguém pedir, o amor com que você cuida da sua casa, da sua família ou ajuda um estranho. Essas coisas, que o mundo chama de simples, o céu chama de preciosas. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 12 que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, cada um com uma função diferente, mas todos igualmente importantes.
O olho não diz à mão, não preciso de você. O pé não diz ao ouvido, você é menos importante. Porque sem cada parte, o corpo não funciona plenamente. Assim também é na igreja, no reino, na missão. Você é uma parte essencial. Sem você, algo fica faltando. E se você não ocupar o espaço que Deus te confiou, ninguém poderá ocupar do mesmo jeito. O seu lugar é insubstituível. Por isso, não se compare. Não olhe para o dom do outro como se o seu fosse menor. O que Deus te deu é exatamente o que o seu propósito precisa. Escreva nos comentários: "Eu sou necessário no reino", e declare com fé que o seu papel é valioso e insubstituível. Algo que muitas vezes esquecemos é que Deus não apenas nos deu dons, mas também nos deu a responsabilidade de cuidar bem deles. A parábola dos talentos mostra que o mestre confiou uma quantia significativa a cada servo e esperava que eles investissem com sabedoria, não que escondessem por medo ou preguiça. Cuidar dos nossos talentos significa buscar crescimento, aprimorar nossas habilidades e estar disposto a sair da zona de conforto. Não se trata de competição, mas de dedicação em sermos a melhor versão do que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes, cuidar do talento é simples: orar pedindo direção, praticar com disciplina, aprender com erros e buscar conselho. Outras vezes, é enfrentar medos e dar passos de fé mesmo sem garantias. Mas em todo caso, é uma responsabilidade que não podemos ignorar. Quando negligenciamos o que Deus nos deu, não só perdemos bênçãos, como também deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos criados. O talento enterrado não ajuda ninguém, não glorifica a Deus e não traz fruto para o reino. Você foi chamado para cultivar, usar e multiplicar o que recebeu. É sua missão como servo fiel. E saiba que Deus honra essa fidelidade, mesmo nos pequenos detalhes. Se hoje você sente que tem negligenciado algum dom, peça perdão e decida agir. Nunca é tarde para começar. Escreva nos comentários: "Eu vou cuidar do meu dom", e comprometa-se a desenvolver o que Deus confiou a você. Agora que entendemos a importância de não enterrar nossos talentos, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele usará cada parte de nós para o seu propósito. Querido Senhor Jesus, obrigado por ser um mestre tão amoroso e fiel. Obrigado por nos criar com um propósito e por confiar dons únicos a cada um de nós. Ajuda-nos a enxergar o valor do que recebemos, mesmo quando parece pequeno ou invisível aos olhos do mundo. Dá-nos coragem para agir, mesmo diante do medo e da insegurança. Senhor, quando nos sentirmos desanimados ou incapazes, lembra-nos que não estamos sozinhos, que a Tua graça é suficiente para transformar o pouco em muito. Ensina-nos a ser fiéis no pouco, para que possamos ser confiáveis no muito. Ajuda-nos a resistir à comparação e à dúvida, que possamos celebrar a diversidade dos dons que o Espírito Santo distribui entre nós, entendendo que cada um tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Neste momento, entregamos nossas vidas, nossos dons, nosso tempo e energia nas Tuas mãos. Usa-nos para levar amor, esperança e cura a este mundo. Que possamos refletir a Tua glória em tudo o que fizermos. E se hoje alguém lê esta oração e sente o coração tocado, que saiba, você é escolhido, amado e equipado para a obra do reino. Se você sentiu o toque de Deus aqui, escreva glória a Deus nos comentários, declarando que deseja viver plenamente para Ele. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, agora e sempre. Amém. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, desemprego ou sente que a prosperidade parece distante, quero dizer algo importante. Há esperança, e Deus tem um plano para a sua vida. Não é apenas uma promessa vazia, é uma realidade que milhares de irmãos e irmãs já experimentaram, inclusive eu. No primeiro link da descrição deste vídeo, estou deixando uma solução prática e espiritual para vencer essas lutas. Foi por meio dela que muitos de nós conseguimos romper as barreiras da escassez e hoje, pela graça de Deus, desfrutamos de prosperidade verdadeira, aquela que vem do Senhor.
Além disso, recomendo o livro Café com Deus Pai e a Bíblia Sagrada Leão de Judá, que fortalecem a fé e guiam no caminho da transformação, ajudando você a manter o foco em Deus enquanto Ele abre portas. Agora, peço que você faça parte de uma corrente de oração poderosa. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Não quebre essa corrente, pois a oração coletiva move o céu e transforma vidas. Lembre-se sempre, Deus é o nosso provedor fiel. Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo nas dificuldades, mantenha a fé firme e caminhe com a certeza de que dias melhores estão por vir. Sua vitória está próxima.